A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos dar início a mais uma live aqui na nossa igreja, para juntos cultuarmos ao nosso Deus, para juntos adorarmos a Ele, dar a Ele a nossa adoração, o nosso louvor nessa noite, amém? Nós vamos louvar ao Senhor com uma canção. Eu me rendo aos teus pés, Senhor. Tu és tudo o que eu preciso para viver. O Senhor é tudo o que nós precisamos para viver. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa esperança. Amém? Vamos louvar ao Senhor juntos nesse instante, amém? Glória ao nome do Senhor. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, Senhor. Tu és tudo o que precisamos, Senhor. Aleluia. Clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim, preparado pra mim.
Aleluia. Tu és tudo que precisamos, Senhor. Tu és tudo, Senhor, que precisamos para viver, Pai. Ó Deus, mesmo ainda que as situações, que as circunstâncias, Senhor, venha nos dizer ao contrário, Pai. Tu és a nossa esperança. Tu és, ó Deus, tudo que precisamos. Senhor, nesse instante, ó Pai, eu venho te pedir, ó Deus, a tua bênção, Senhor, sobre cada família, cada lar, ó Deus, que está conectado agora conosco, Senhor, que está cultuando agora conosco na sua casa, que está, ó Deus, louvando o teu nome, ó Pai, que está te adorando, Senhor. Visita cada lar, a cada família com o teu Espírito Santo, com a tua paz, com a tua alegria, com a tua bênção, Senhor, com a tua cura, com a restauração, ó Pai. Meu Deus, esteja, Senhor, nos fortalecendo, ó Pai, para passarmos, Senhor, por esse vale, ó Pai. Venha nos dar, Senhor, a tua direção. Venha nos dar, Senhor, a tua orientação, ó Deus, para que possamos, Senhor, prosseguir, ó Pai. Para que possamos prosseguir, Senhor. Esteja nos abençoando, Senhor. Ó Deus, abençoa cada família, Pai. Sustenta na tua presença, Senhor. Meu Deus, aquelas famílias que estão, ó Deus, passando por necessidade, ó Pai. Tu sabes, tu conheces, Senhor. Visita agora, Senhor, com a providência, ó Pai. Esteja abençoando aqueles que estão desempregados, Senhor. Prepara um emprego, Senhor. Esteja abençoando aqueles que estão enfermos, ó Pai. Venha com a tua cura, ó Pai. Venha com a tua restauração, Senhor. Venha com o teu milagre, Senhor, na vida de cada um, Pai. Venha receber o nosso louvor nessa noite, ó Deus. E que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Seja para te adorar e te bendizer por tudo que tu és, por tudo que tu tens feito nas nossas vidas, Pai. Senhor, abençoa, Senhor, a cada um de nós. Em nome de Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor com mais uma canção, exaltando a Ele, adorando o seu nome, pois Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Ele é a nossa alegria. Ele é o motivo de tudo isso. Ele é digno de toda a nossa adoração. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele
levou, levou, levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Cantamos aleluia, Cordeiro venceu. Ele venceu a morte. A morte não pôde segurar o Rei dos Reis. Aleluia. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Sempre
ressuscitou. Glória ao nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração. Amém? Nesse instante eu quero agradecer a todos os irmãos que estão aí conectados conosco, né? Um grande abraço virtual, né? Receba aí nosso abraço na sua casa. Não estamos podendo aí rever os irmãos. Estamos com saudades, né? Isso é bem nítido, né? Sentimos a falta desse contato, de estarmos juntos. Também quero agradecer aos músicos aqui, né? Os que estiveram aqui conosco hoje. Não estávamos podendo estar reunidos assim para tocar, para louvar ao Senhor. Nesse instante eu quero convidar o pastor Gessélio, que vai estar ministrando a palavra de Deus para os nossos corações. Não saia, fique aí até o final. Deus tem uma palavra para o seu coração, para a sua família, nesse instante. Amém? Cumprimento os irmãos e amigos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu agradeço a Deus por mais esta oportunidade que Ele me concedeu nesta noite para poder compartilhar com os nossos irmãos e amigos a palavra de Deus. Como falou o presbítero Fernando, a saudade é bem nítida. Cada dia que passa, aumenta o nosso coração. A expectativa, a resposta das nossas orações, que Deus vai nos abençoar, nos conceder vitória. E logo nós estarmos aqui novamente, reunidos, cultuando e louvando ao Senhor. Mas até que chegue este dia, nós vamos estar fazendo as lives, né, pela graça de Deus, compartilhando com os nossos irmãos uma porção das Escrituras Sagradas, para a meditação dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Queira Deus aí que você esteja com o teu coração atento para receber, né, a palavra do Senhor. Eu gostaria, nesta noite, de falar um pouco sobre sombra. Não precisa, não é necessário estar explicando, né, para os nossos irmãos e amigos o que é uma sombra, que é a ausência, né, de luz aí por um espaço, né, pela interposição de algum objeto, de alguma coisa que impede a luz de passar, então faz sombra. E todo mundo sabe o que é uma sombra. E também, aquele, né, ditado popular antigo, a pessoa costuma dizer assim, olha, esse camarada está com, ou quer, né, melhor, sombra e água fresca. Esse camarada só quer sombra e água fresca. O que quer dizer isso? Quer dizer, vida sossegada, sem muito esforço, ou sem nenhum esforço, ficar tranquilo. Ou esta pessoa está com o burro na sombra. O que significa isso? Isso significa, olha, vamos exemplificar. Essa pessoa recebeu uma herança, está aí sossegado, recebeu, uma herança aí, grande, e está com o burro na sombra, está tranquilo agora, está sossegado. Mas nós sabemos que sombra nem sempre é assim. Quando nos fala em sombra, principalmente durante o dia, com o calor, né, que tem feito, principalmente nos nossos dias, que é uma estação de verão, né, um aspecto aí, de inverno com aspecto de verão. Quer dizer, parece que não é nem inverno. O inverno vai terminar aí mês que vem, mês de setembro, aí começa a primavera, depois ainda que é verão, mas nós estamos vivendo, parece que é
verão. E quando nós pensamos numa sombra, nós pensamos naquilo que nos proporciona aí refrigério, um descanso, não é verdade? Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Vamos falar no sentido aqui, figurado, espiritual. E lendo aqui nas Escrituras alguns versículos, as Escrituras falam, há vários versículos que falam sobre sombra, mas nós vamos falar sobre pelo menos 3 sombras que nós encontramos na palavra de Deus. Uma bastante conhecida, que está no Salmo 23, o versículo 4, onde o salmista fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Esse é um texto bastante conhecido e citado, o Salmo 23, onde ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou um vale escuro como a morte, como traz uma outra versão, tradução das Escrituras. E quando se fala em sombra da morte, então não se espera ou pensa em refrigério, em descanso, mas em algo que infelizmente causa tristeza, causa luto, causa dor, principalmente o tempo que nós estamos vivendo agora, devido à Covid-19. Quantas famílias, quantas pessoas não estão aí na sombra, passando pela sombra da morte, porque perderam os seus entes queridos pelo Covid-19. O quanto as pessoas estão vivendo um suspense de angústia, de tristeza, porque alguém da sua família, os seus entes queridos, amigos, estão entubados em uma UTI, está no oxigênio, está isolado, porque foi acometido por esse vírus. E a pessoa está angustiada. Milhares de pessoas na terra, no Brasil já uma proporção muito grande de pessoas que perderam a sua vida. Eu sei que algumas já tinham alguma comorbidade, mas acabaram assim antecipando a sua partida aqui da terra por causa desse vírus, deixando os seus familiares nessa sombra, que é a sombra da morte, não sentindo um refrigério, não sentindo uma tranquilidade, um sossego, mas sim dor. A dor da perda, a dor da separação causado pela morte. O salmista Davi, aqui como um servo de Deus, um homem que temia o Senhor, que buscava a Deus, o adorador do Deus vivo, ele ainda diz: ainda que eu ande, ainda que venha acontecer de andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou ficar com medo, porque tu estás comigo, o Senhor está comigo, o teu bordão e o teu cajado, ele usando aqui, aquilo que o pastor de ovelhas costumava usar, né, apacentando as ovelhas, que era o bordão, o cajado. Ele diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Isto é, o Senhor me guia, o Senhor me protege, o Senhor me dá proteção, o Senhor conforta o meu coração. Mas ele era um homem que temia a Deus, e quem teme o Senhor tem essa graça, né, da parte de Deus. Mas olha, sombra da morte, não dá para nós comparar com o ditado popular, né? Esse camarada só quer sombra e água fresca, porque quer tranquilidade e sossego.
Porque esta sombra aqui não proporciona tranquilidade, sossego, descanso. Mas o que nós falamos, tristeza, dor, angústia e depressão. E quantas pessoas até mesmo acaba entrando num estado de calamidade assim, poderíamos dizer emocional, até físico, familiar, devido à perda de um ente querido, depois não consegue se recuperar. Aquilo fica, parece que esmagando a pessoa, torturando a pessoa. Hoje mesmo, quando eu fui à padaria comprar pão, um senhor conversando com outro, o senhor já de idade, um perguntou para o outro: você está bem? Ele disse: não, faz 15 dias mais ou menos que ele tinha perdido a esposa, algo assim, ou 35 dias, não me lembro bem. E o outro disse que fazia 2 meses, ele disse: faz 2 meses ou 3 meses que eu perdi a minha esposa. Depois o senhor começou a conversar comigo, ele falou assim para mim: eu não imaginava que era tão difícil. Ele disse: eu e minha esposa, nós tínhamos mais de 60 anos de convivência, alguns anos de namoro e mais de 60 anos de casado. Ele falou: olha como está sendo difícil para mim. Então ele está vivendo a sombra da morte. Diz: como está sendo difícil. Eu nunca imaginei isso. Ele falou. Então, amados, esta sombra aqui é uma sombra que é uma realidade, por causa do pecado que entrou no mundo, e a morte também entrou, e todos nós estamos sujeitos a ela. Nós não desejamos, nós não queremos, mas ela vem, e muitas vezes não avisa. Pode acontecer como as pessoas cometidas aí de Covid-19, fica enfermo, vai para um hospital, para um UTI, e a família fica naquela expectativa, naquele suspense, de repente de receber alguma notícia ruim, embora espera, né, o melhor, mas pode acontecer o contrário. Mas às vezes não avisa, o negócio vem assim, de repente acontece, só a notícia: fulano partiu, deixou aqui essa terra. Então é uma sombra que nós não desejamos, nós não queremos. Agora vamos para uma outra sombra, que se encontra lá no livro do profeta Jonas. Eu quero estar lendo aqui, pelo menos 3 versículos, para poder falar sobre essa sombra. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, na tradução da Bíblia, da Almeida e Corrigida, fala aboboreira. Então fez o Senhor nascer uma planta, uma aboboreira, a outra fala bomboneira, mas não se sabe ao certo que planta é esta. Que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, ou da aboboreira. Isso é, da sombra, né, causada por essa planta. Jonas recebeu a missão da parte de Deus de pregar em Nínive, capital da Assíria. E a Síria era uma nação inimiga de Israel, e então não era nada amistosa, e já tinha afligido Israel. E Jonas não queria pregar uma mensagem de arrependimento para Nínive. O Senhor disse: olha, vai pregar para Nínive, se eles não se arrependerem, diga que eu vou fazer juízo sobre aquela cidade. Jonas tomou um outro rumo. E se os irmãos quiserem saber, né, depois, aqueles que não conhecem a história, e eu creio que todos conhecem, mas se tiver alguém que não conhece, pode ler o livro aí do profeta Jonas, e sim, ficar inteirado da história aí do profeta. Jonas tomou outro rumo, mas Deus fez depois com que ele voltasse, depois de algumas situações que aconteceu, né, a decisão dele, trazendo transtorno para ele, e ele vai então até Nínive e prega a palavra de Deus. E Nínive era uma cidade não muito pequena, uma cidade, segundo aqui as escrituras, tinha mais habitantes do que a cidade de Fernandópolis, tinha mais ou menos 120 mil habitantes ou mais.
Quer dizer, dá praticamente quase 2 Fernandópolis em número de habitantes, né? E Jonas vai lá e prega, mas Jonas ele não queria que Nínive se arrependesse e fosse poupada por Deus. Ele queria que Deus fizesse juízo sobre ela, porque a Síria, quando eles, numa guerra, eles venciam a nação inimiga, adversária, eles eram duros, eles torturavam os prisioneiros de guerra, eles maltratavam os prisioneiros de guerra. Então Jonas, ele queria o contrário, ele termina a sua missão de pregar em Nínive, ele sai para fora da cidade, faz lá uma cabana, levanta alguma coisa lá, e ficou lá sentado para ver o que ia acontecer com a cidade. E Deus faz então que nasça essa planta, com que ela cresça por cima disso e faça sombra sobre ele. E nós vemos aqui que o texto fala que Jonas se alegrou em extremo, ficou muito feliz, ele ficou contente, alegre por causa da sombra. Mas Deus no dia seguinte, diz o versículo 7, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Veja a reação de Jonas. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Aí, depois vocês podem ler os versículos posteriores e ver o que Deus falou aqui com Jonas, chamando a atenção do profeta. Olha, a planta nasceu, ele não teve nenhum esforço, né, aqui, foi pelo poder sobrenatural de Deus, né, de uma noite para outra, de um dia para o outro, a planta nasce e cresce e cobre, né, acabando o lugar que Jonas estava e faz sombra para ele. E quando o sol aparece, ele fica feliz porque ele está debaixo de uma sombra ali, esperando, na expectativa do que ia acontecer com Nínive. Mas nós vemos que no dia seguinte, ao subir da alva, Deus enviou um verme, a qual foi lá no pé da planta e causou o quê? A morte, né, da planta. Ou da boboreira, como fala a tradução corrigida. E ela então faz o quê? Ela murcha, né? Ela seca, e Deus manda um vento oriental. E o vento o quê? Tirou a planta de cima. E o sol veio, aquele sol quente sobre Jonas, e ele estava ali desfalecendo. Então ele achou que era melhor morrer do que viver. Mas eu não quero falar aqui sobre a reação de Jonas e o que aconteceu depois. Eu quero falar, irmãos, o que esta planta, ela representa para nós. Aqui no sentido figurado, essa planta, ela por ser algo frágil, transitório, ela representa, essa planta representa aquilo que é frágil, aquilo que é transitório, aquilo que é terreno e aquilo que é passageiro e que não proporciona uma sombra ou uma segurança completa, real para nós. É aquilo que de um dia para outro pode passar, pode terminar, pode acabar. É algo instável, não é totalmente seguro. Quantas pessoas, vamos falar aqui a sombra da fama. Quantas pessoas já tiveram a sua fama? E quando estava na fama, estava descansando na sombra da fama. Mas, depois de um tempo, passou. E quantas pessoas tiveram, por um breve espaço de tempo, essa sombra? Alguns durou um pouco mais, mas depois passou a fama, passou o prestígio, o status, e não se viu falar mais. Ou quantas pessoas você já ouviu falar, mas que estão vivas ainda, e você não tem ouvido falar dessas pessoas, da fama dessas pessoas, já acabou, já passou, terminou. Não é verdade? Essa sombra não existe mais. Olha, e outra coisa
que principalmente diante desta pandemia e da crise que essa pandemia gerou, crise econômica, social, vamos falar aí das riquezas, dos bens materiais, que ela proporciona uma falsa sensação de segurança. Uma falsa sensação de segurança. Não é pecado. A Bíblia não condena a pessoa a ser rica, a prosperar. A pessoa pode sonhar, lutar, ser bem-sucedida, desde que de uma maneira legítima, honesta. Deus não condena isso, mas a Bíblia fala que isto não é seguro. Você imagina agora, diante dessa pandemia, o isolamento social que teve e está tendo ainda, já em algumas regiões, em alguns lugares, já de uma maneira mais flexível, mas em outros lugares ainda está mais rígido, devido ao grau de contaminação do Covid. Você imagina o comércio, as empresas. Será que dá para calcular o tamanho do prejuízo que essa pandemia causou? Principalmente na área do turismo. Será que dá para calcular? Tudo fechado, ou quase tudo, né? No começo só os serviços essenciais ficaram abertos. E quantas empresas já vinham, podemos usar um termo assim, mais popular, capengando, e já não estava bem. E agora com essa pandemia veio a falir de vez, veio a fechar. Quantas pessoas baixaram as portas, fecharam a sua empresa, o seu comércio, o seu estabelecimento, deixaram de prestar serviço. Quantas dificuldades, mas antes às vezes eles estavam lá, olha, eu tenho alguma coisa. Mesmo as grandes empresas multinacionais tiveram um prejuízo enorme. E pessoas estavam naquela sombra da planta, da boboreira, da riqueza. E hoje estão lamentando isso. E algumas pessoas já tiraram até a própria vida por causa disso. Ou quantas pessoas estão aí numa depressão profunda, está angustiada sem saber o que fazer, mas anteriormente às vezes estava lá na sombra da planta, da boboreira. E a palavra do Senhor nos fala, nós vemos lá no Salmo 62, 10, a partir B do versículo: se as vossas riquezas prosperam, aumentam, não ponhais nelas o coração. Isto é, a vossa confiança, diz o salmista no Salmo 62. Se as vossas riquezas aumentam, se vocês prosperam, não ponham nisso o vosso coração, a vossa confiança. Isso não é totalmente seguro. Não somente durante essa pandemia, mas até antes. Grandes empresas que faliram, empresas que quebraram. Pessoas viviam um tempo de regalia, vivendo na sombra desta planta, da baboreira. Aí de repente secou. E por isso ele diz: não ponha aí o vosso coração. E Paulo, escrevendo a Timóteo, lá em Timóteo capítulo 6, versículo 17, ele fala: exorta, aconselha aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade, na insegurança da riqueza, mas em Deus. Paulo orientando, instruindo, né, Timóteo, na sua carta pastoral aí a Timóteo, instruindo: olha, aconselha os ricos. Aqui ele está falando dos ricos que serviam a Deus.
e tinha se convertido através da pregação do Evangelho. Falei, instrui eles para que eles nesse presente século não sejam orgulhosos, prepotentes, arrogantes, e nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza. Nós estamos vendo o que está acontecendo, amados. Mas em Deus. Por quê? O autor do livro de Eclesiastes, ele fala, lá no capítulo 5, dizendo, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, eu tenho visto neste mundo esta coisa triste, disse ele. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. A pessoa luta, trabalha para economizar dinheiro e depois sofre com isso. Pastor, sofre por economizar? Não, espera um pouquinho, deixa eu ler mais aqui. Aí ele fala assim, no outro versículo, perde tudo num mau negócio ou numa má aventura, e assim não deixa nada para os filhos. Quer dizer, a pessoa economiza, de repente, num mau negócio, perde tudo. Como se diz, a pessoa, o ditado, deitou rico e amanheceu, acordou pobre. Talvez você pode achar assim que eu estou exagerando, eu sou meio pessimista, profeta do caos. Não, meu irmão, não, meu amigo, eu estou sendo realista. Esta é a realidade nessa terra. Quantas pessoas, que eu já citei, já faliram, grandes empresas. De repente um negócio mal feito, deu errado e a pessoa tomou um grande prejuízo. Às vezes não chegou até falir, fechar, mas o prejuízo foi grande, enorme. E os filhos ficam sem herança. E ele fala, como entramos neste mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida, disse ele. Eclesiastes 5, do versículo 13 ao 15. Esta tão falsa sensação de segurança das coisas transitórias dessa terra, das coisas passageiras e instáveis desta vida. Não dá para descansar inteiramente, ficar não sossegado, não, eu estou tranquilo, porque de repente isto pode causar algo que venha trazer para a pessoa uma situação de desespero, de aflição, de tribulação, porque ela achava que a sombra da planta nunca ia acabar, nunca ia terminar. Mas de repente a planta secou por uma razão, por um motivo ou outro, e a pessoa fica com o Jonas. Jonas ficou indignado e achou que era melhor morrer. Isso não tem acontecido com muitos? Ou será que não está acontecendo? Então pense bem, mas olha, agora nós vamos para a última sombra aqui. Embora os textos bíblicos, a Escritura fala de outras sombras e outros textos que citam sobre sombra, mas nós vamos aqui para um outro texto e fala de uma sombra que esta nós podemos descansar inteiramente. Nós temos aqui o texto do Salmo 36, versículo 7, onde o salmista fala, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Isto é, como é preciosa a tua bondade, como é precioso o teu amor, ó Deus. Por isso os filhos dos homens se acolhem ou se abrigam à sombra das tuas asas, debaixo da tua proteção. Oh Deus, como é preciosa a tua bondade, como é precioso o teu amor. Por isso os filhos dos homens, os mortais, se abrigam à sombra das tuas asas. E o versículo conhecido, citado por muitos, no Salmo 91, versículo 1, falou, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. O que habita no esconderijo do
Altíssimo. Altíssimo Deus que tem o domínio e o poder sobre todo o universo, sobre todo o mundo. E descansa à sombra do Onipotente. Onipotente aqui significa todo-poderoso. Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Esse Deus eterno, imutável. Então, veja bem, o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, pode descansar. Esta sombra, sim, ela dá uma segurança real. Essa sombra, sim, ela dá uma segurança verdadeira, completa. Nós, debaixo das asas do Senhor, da proteção de Deus, na presença de Deus, nós temos uma segurança real. Uma segurança completa. E nós podemos descansar, e nós sentimos descanso para o nosso coração, nós sentimos descanso para a nossa alma, mesmo em meio às dificuldades, às lutas desta vida. Nós podemos descansar, porque nós sabemos que nós estamos ali protegidos pelo Onipotente, o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, o Deus vivo, que é único, que é verdadeiro, o Deus que opera milagres, o Deus que entra com providência quando a pessoa não tem saída, e Deus abre portas, o Deus que dá provisão, o Deus que faz coisas tremendas, e como diz o salmista, só o Senhor é Deus, e só o Senhor faz maravilhas. É debaixo da sombra deste Deus. E veja bem, quem pode descansar e quem descansa à sombra do Onipotente é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Isto é, ela está à disposição de todos, mas nem todos estão debaixo dessa sombra, porque nem todos creem. Esta sombra aqui é para aqueles que creem em Deus, para aqueles que creem em Jesus Cristo, que buscam o Senhor, que servem ao Senhor, que adoram ao Deus vivo. Essa sombra está à disposição de todos, mas embora nem todos estão, porque nem todos creem, nem todos aceitam. Nem todos, há muitos que nem mesmo creem que Deus existe. E há muitas pessoas que dizem que Deus existe, mas vivem como se Deus não existisse. Essa é a realidade. Então como que pode descansar? Não tem como, mas aqueles, independentemente da idade e da sua posição social, intelectual, que crê no Senhor, nesse Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, a sombra dele pode descansar. Ela nos proporciona a verdadeira segurança, a verdadeira paz, o refrigério, a esperança viva e real está no Senhor. Eu faço uma pergunta para você neste momento, já estou terminando. Em que sombra você está, meu irmão, meu amigo? Você está vivendo a sombra da morte? Se você está na sombra da morte, eu quero dizer para você que há uma esperança para você, de consolo, de conforto, de amparo, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que venceu a morte, aquele que venceu o mundo, aquele que venceu Satanás e todo o reino das trevas, que triunfou sobre eles, selando, vencendo na cruz e selando com a sua ressurreição, que foi assunto ao céu e hoje intercede por nós à direita do Pai. Ou você está na sombra da planta, da boboreira. Se você estiver descansando e acha que está totalmente na sombra da planta, da boboreira, eu quero falar para você, parar um pouquinho e pensar, você acredita que você está totalmente seguro e que essa sombra será para sempre? Não estou aqui dizendo que você vai falir, que você vai ficar pobre, não é isso que estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que aqui na terra, há essa possibilidade, probabilidade
De repente, de hoje ter a sombra e amanhã não ter essa sombra. Então, pense bem, qual sombra você está? Na sombra da planta? Se você estiver na sombra da planta, corre para a sombra do Onipotente, do Altíssimo, porque aí você pode ter o verdadeiro descanso para o teu coração, para a tua vida. Você pode continuar próspero, com a bênção de Deus, com a graça de Deus, teus filhos receberam a herança. E você estar aí descansando à sombra do Onipotente até o dia determinado por Deus ou até o dia da vinda de Cristo. Mas a pergunta é: em que sombra você realmente está? Em que sombra você está descansando? Ou qual sombra está sobre você? Eu quero dizer para você, eu não sei qual dessas duas aqui, primeiras aqui citei, mas a terceira, que você, independentemente da situação, da circunstância que você está vivendo, que você possa estar no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente Deus. Esta palavra e essa sombra está ao teu alcance. Quem sabe você já está nela, você está dizendo: pastor, já estou nela, já estou sendo beneficiado por ela. Bem, mas se você não tiver, eu convido você a abrir teu coração para o Senhor, para a palavra de Deus, e tome uma decisão na tua vida. Reflita, pense bem. Pense bem. É você que escolhe. A decisão é nossa. Se nós queremos estar à sombra do Onipotente ou não. Amém? Vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. A tua palavra, ela é bendita, ela é poderosa, ela é tremenda, Senhor. E eu espero que ela tenha encontrado corações receptivos, corações quebrantados, onde ela possa germinar, ela possa frutificar, segundo a tua graça, o teu propósito e conforme a necessidade de cada vida que ouviu ou ainda venha ouvir esta palavra, Senhor. Manifeste a tua misericórdia, o teu poder e opere grandemente, poderosamente, dando, Senhor, a tua bênção, a vitória e a resposta da oração e do clamor desse coração. E abençoa, meu Deus, que os nossos irmãos e amigos, que eles possam, todos nós, possamos estar no esconderijo do Altíssimo, do Senhor, descansando à sombra do Onipotente, pela tua graça e misericórdia, para segurança real do nosso coração, para a nossa alegria e para a glória do teu santo nome. Assim eu peço e eu te agradeço, Senhor. Amém. Deus os abençoe, que a paz de Cristo esteja com todos.